de 5 versículos. E nessa exposição de Oséias, nós, com a graça de Deus, concluiremos o capítulo 3. Mesmo sentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amável de seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. Este livro, dessa série que estamos empreendendo, a leitura dos 12 profetas menores, ele nos choca pela sua linguagem dura, crua, mas necessária, uma linguagem honesta, para nos trazer a reflexão da nossa vida pessoal, do próprio caminhar na história do povo de Deus, onde nós vamos encontrar fidelidade, corrupção, decadência, reavivamento, despertamento, momentos de coragem, de inspiração, mas momentos vergonhosos, dos quais a gente não tem nenhum orgulho. E tudo isso é parte dessa natureza humana que Deus quis se dar ao trabalho de amar e resgatar. Então o livro de Oséias, ele nos choca pela maneira como Deus fez o profeta encarnar em si, na sua vida, a mensagem que ele estava anunciando. Então não era apenas um belo discurso, um discurso bem elaborado, um discurso comovente, mas era um discurso que refletia o que estava acontecendo na vida do profeta. Esse era o drama. As pessoas cochichavam sobre aquilo que estava acontecendo com Oséias, sobre aquilo que estava acontecendo com Gomer, a esposa dele, sobre os nomes esquisitos que ele deu aos seus filhos, que nós vimos no primeiro capítulo. Então, o que nós vamos estar sempre recordando, é que o livro de Oséias não faz uma crítica à mulher, né? Não tem nenhuma coisa de denegrir a imagem da mulher. O livro de Oséias não tem nenhum estímulo à violência contra a mulher. A mulher, ela inclusive tem um lugar de destaque, porque ela foi escolhida para representar o povo de Deus, representar a esposa de Deus. É a figura que Oséias vai tratar aqui. Então ela foi escolhida para representar esse lado importante da aliança, o povo de Deus, a esposa de Deus. No Novo Testamento, a igreja, a noiva do Cordeiro. O que é condenável não é a mulher, mas o comportamento perverso que ela representa, que é a traição do povo de Deus da aliança. É o povo de Deus se afastar da simplicidade, daquilo que Deus ensinou por meio dos patriarcas, por meio dos profetas, e está misturando com as outras culturas, com as outras religiões, e essa atitude é comparada com prostituição. Essa é a linguagem que os profetas usam, a analogia do que eles fazem, e então esse é o comportamento condenado. Também Oséias está condenando a sexualidade. A sexualidade é parte da nossa natureza. Deus a criou.
para o prazer do casal, para a formação da família. Então essa parte, essa intimidade que bem orientada glorifica a Deus, não é como no passado, né, algumas igrejas diziam que quando o casal estava na sua intimidade sexual, o Espírito Santo saía do quarto. Então, não, Deus criou o sexo, não tem por que ele sair do quarto. Você está tomando banho pelado lá e não tem novidade nenhuma. Deus criou todas as peças que tem aí. Né? Tinha um que disse que Deus criou até o umbigo. Do umbigo para baixo foi o diabo que criou. Está bem. Que exageros, né? Não tem nada a ver. Não é assim. Então a sexualidade não está sendo criticada em Israel. É o comportamento perverso de traição. O adultério por si só ele quebra o casamento, porque ele quebra a exclusividade do relacionamento. E Deus escolheu o casamento para representar a aliança com o seu povo. Então a sexualidade é parte da nossa vida. Infelizmente vivemos num mundo doente, um mundo quebrado, um mundo desobediente, e a sexualidade também foi afetada. Então existe infelizmente uma série de traumas, uma série de problemas, de carências, de dificuldades, de abusos, de perversões relacionadas à sexualidade. Existe. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, trata, cura, restaura. É como um professor falou, né? Se não houver o perdão para o adúltero, né? Se a pessoa disser que perdoa, mas nem quer ver mais a cara dele, na verdade isso não é perdão, é só um outro nome para vingança. Então, esse é o ponto que Oséias está dizendo, Deus está dizendo para Oséias: ama como eu amo a Israel. Essa é a diferença. Essa é a chave para nós entendermos essa mensagem, que o que tem a ver conosco, igreja cristã do século 21, é que a igreja se corrompe também. A igreja trai o Evangelho, a igreja que professa o batismo do Senhor, que participa da ceia do Senhor, essa igreja corre o risco de viver de forma mundana, adorando ao dinheiro, a Mamon, que representa o dinheiro, o Deus da riqueza, né? Adorando a Eros, o Deus da sensualidade, a Ares, o Deus da violência, a todos os deuses que hoje estão aí com outros nomes, mas o povo de Deus, infelizmente, corre o risco, que a história está aí, para essa decadência, para essa corrupção. Nós, pessoalmente, com o nosso coração, com a nossa ansiedade, com o nosso estresse, até com uma motivação até boa de prosperar na vida, a gente pode se desviar e, quando não se der conta, estar dando culto a altares de outros deuses, e não ao Senhor Jesus, não à palavra de Deus, mas o que nós achamos que a palavra de Deus diz. Então essa é a grande dificuldade. Então é importante lembrar esses pontos. Não está criticando a mulher, não está criticando a sexualidade, mas a analogia é para um comportamento pervertido, um comportamento de infidelidade, um comportamento desonesto. Lembramos então que nós lemos o Antigo Testamento a partir de Jesus. Então Jesus é o perfume do amor de Deus que percorre toda a Escritura. Alguns aqui, como eu, já estão aí na casa dos 50, né? 60 anos, escreviam cartas no passado. Não tinha celular, então muitas vezes a gente escrevia cartas. Eu tenho lá um baú com cerca de 430 cartas de 4 anos de namoro com a Esther. Nós nos vimos todo final de semana, mesmo assim era uma carta por semana. E aí em 4 anos deu esse monte todo de cartas. E algumas delas a gente colocava perfume, para dar impressão, alguma lembrança da presença da pessoa. E não era uma prática exclusiva nossa. Né? Muitos outros casais, namorados, né? Soldados em guerra, recebiam a carta da noiva, da namorada, da esposa, com perfume. E claro, aquela carta, por onde ia passava, ia deixando perfumes. Né? Tínhamos um rapaz do seminário, Manuel, que era o que a gente chamava de carteiro, né? Porque ele ia buscar as cartas lá na caixa postal. Caixa postal, quase ninguém usa mais isso. E lá ele ia buscar as cartas dos seminaristas, e ele sempre reclamava da minha. Então,
perfumada, fica com perfume na minha mão, coisa mais desagradável, né? E, claro, brincando, né? Mas por onde essas cartas passavam, certamente elas deixavam perfumes, né? E era uma forma de a gente ter uma lembrança da pessoa, à medida que ia lendo aquelas palavras, né? Cuidadosamente escolhidas, né? Para colocar no papel, para falar de saudade, para falar de amor, para saber como a pessoa estava, assim por diante. Então, essas cartas percorriam o mundo inteiro. Hoje, infelizmente, com o WhatsApp e as redes sociais, acabou isso, né? Mas o contexto da Bíblia é exatamente isso. Deus se deu o trabalho de escrever para nós uma carta. Mas essa carta, essa mensagem, hora de amor, que nós vimos no domingo passado, falando ao nosso coração, de palavras amorosas, palavras que nos tocam, ora palavras duras, ora palavras que nos alertam, que nos chamam a atenção, né? Elas não podem ser entendidas sem Cristo. Ontem, no grupo dos jovens, estudando o livro do Dietrich Bonhoeffer, né, nós vimos esse lado. Cristo é o mediador de tudo. Nós hoje não temos mais uma relação imediata com nada mais, nenhuma pessoa. Por isso Jesus disse, se alguém não me amar, né, mais do que pai, mãe. Por quê? Porque até o nosso relacionamento na família está mediado por Cristo. Tudo tem que ser visto a partir de Cristo, pela ótica de Cristo. Então, sem Jesus, tudo vai ter um sentido diferente. De fato, o discípulo de Jesus, ele nega-se a si mesmo, ele toma a sua cruz, ele segue a Cristo, justamente porque ele compreendeu que a partir de agora, Jesus está entre ele e tudo mais que existe. É por isso que nós precisamos entender aqui, né, que quando vamos ver profecias de Oséias se cumprindo, especificamente na época do Senhor Jesus, né, aqui, este rei Davi, que fala o texto aqui, é o Messias. Depois de muitos dias, depois do exílio que o povo enfrentaria, Oséias está dizendo, olha, vocês vão ser levados, vocês vão perder o exército, vocês vão perder rei, vocês vão perder toda a estrutura de nação, vocês vão perder o território, vocês vão perder a estrutura religiosa, vocês não vão ter mais culto, vocês não vão ter sacrifício, vocês não vão ter estátua, os cultos idólatras, né? O éfode, algumas versões vão falar do urim, tumim, vocês não vão ter essas coisas mais, até que vocês busquem o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temam ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, esse texto ele precisa ser entendido nesta ótica, de que Jesus é esse rei, de que Jesus é essa pessoa tão importante que lá no futuro virá corresponder a esse marido que ama intensamente, a esse que está disposto a pagar um preço por nós. Oséias teve que pagar um preço, uma parte do que ele pôde pagar ele pagou com dinheiro, e outra parte ele pagou em espécie. Era algo caro, era muito dinheiro. Não sabemos se Gomer se envolveu numa dívida muito grande, mas o fato é que ele teve que gastar. Mas veja que a palavra de Deus fala para Oséias no sentido de agir, né? Vá e ame. Agir, não reagir. Olha, nós sabemos que não tem nada mais que tanto machuca alguém do que a traição. Então, Gomer repetia esse comportamento e, claro, desonrava Oséias na cidade, mas magoava profundamente o profeta, magoava ele, que acolheu os filhos e cuidou e estava formando um lar. Então a reação natural seria de se afastar, de estar longe, de abandonar. Como aquele livro que eu disse para vocês, né, Amor de Redenção, o filme que faz um resumo do livro, né? Você vai se angustiando com tudo aquilo. Rapaz trabalhador, cuidando da fazenda, querendo acolher a sua esposa e ela marcada por toda aquela questão da prostituição, da violência. Mas o amor de Deus é o ponto. O Senhor disse, ama como eu amo o meu povo.
esse amor que vai atrás, que perdoa, que restaura, que disciplina. Então, Oséias envolve esse custo e paga o preço. Ora, não é isso o que nós vemos na cruz? Não é isso que nós vemos? Jesus amando aquele povo como ama o Senhor, cura os seus doentes, defende a sua causa, vai no pátio do templo, revira aquelas mesas, demonstra uma palavra de indignação, de protesto, ainda que simbólica, contra aquela estrutura religiosa opressora, enganadora, corrupta, que alimentava aquelas pessoas que ostentavam luxo. Não é hoje a mesma coisa no cristianismo também? Líderes ostentando luxo, com o dinheiro de gente trabalhadora e falando que isso é bênção, que isso é direito do ungido, blá, 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 essa coisa. E as pessoas engolem essa conversa, porque o cara fala bem, se veste bem, é bonito, é agradável, a oratória, a eloquência. Hoje o Senhor Jesus confrontou tudo isso, o Senhor Jesus se colocou ao lado daquelas pessoas, elas não eram recebidas nem no pátio do templo, e Jesus tocou nelas, abraçou, beijou, lhes dirigiu uma palavra, não as ignorou. Mas quando chega na última estadia dele em Jerusalém, aquelas vozes se unem para declarar o amor por Jesus. Não, crucifica-o. Traição, prostituição pelo poder romano, pela conveniência religiosa do templo, dos sacerdotes. No entanto, Jesus amou e amou até o fim. Nossas músicas falam muito desse amor. Eu me lembro de uma que eu ouvia quando era adolescente, que dizia assim: um dia em sua vida você vai se lembrar do amor que dividimos. Apenas chame meu nome e eu estarei lá. Você não precisa de mim agora, mas um dia você vai se lembrar. Outra música dizia: vamos fazer um pacto, trazer a salvação de volta, para que onde houver amor, eu estarei junto com você, eu estenderei a mão para você. Deixe eu preencher seu coração com alegria, eu estarei lá para te proteger. E não é isso que Deus vem dizendo através dos profetas, né? Eu serei o seu Deus. O preâmbulo lá dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí sim o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Declaração de Deus daquelas negativas, justamente porque Ele amou, pagou o preço, tirou do Egito. E assim o Senhor Jesus também promete e vivenciou esse amor. A angústia do ser humano, a necessidade de passar por algumas situações onde o ser humano enxergue que há alguma coisa dentro de si que não pode ser satisfeita por nenhuma dessas situações e que ele é chamado a um nível de vida mais elevado. E às vezes, infelizmente, é só por meio do sofrimento. É por isso que a disciplina que Deus usaria para com Israel seria a disciplina do exílio, a deportação, que de repente nós vimos aconteceu novamente, né, na Segunda Guerra Mundial, né, os judeus novamente passando por essa situação. Mas a igreja também, em muitos momentos, né, ela passa por disciplinas de guerras, de situações que procuram chamá-la de novo à consciência. Uma holandesa judia, né, deixou escrito, Esther Wilson, deixou escrito, mais conhecido como Et. Ela esteve num campo de concentração, Westerbork, lá na Holanda. Eu visitei esse campo uma vez, em 2008. Hoje é um grande parque, muito bonito, mas em 1943 era um campo de concentração. E ela, vendo toda aquela situação, ela escreveu um trecho em uma das suas cartas, um trecho que dizia assim: dentro de mim há um poço muito fundo, e lá dentro está Deus. Às vezes consigo lá chegar, mas acontece mais frequentemente haver pedras e cascalho no poço.
e aí Deus está soterrado, então eu preciso desenterrá-lo. Esse é o entendimento de alguém que, pelo sofrimento, é colocado de repente diante dessa realidade, em que tudo que era conforto, tudo que estava bem, estável, desmorona. E agora, qual o sentido da vida? Aí a mente se volta a Deus, mas ela fica tateando no escuro, como se Deus estivesse no fundo do poço, soterrado por cascata. E Deus está dizendo para aquele povo: quando vocês lá passarem por tudo isso, vocês perderem todos esses privilégios que eu dei a vocês como bênção, então a mente de vocês se voltará para buscar o Senhor, o seu Deus, e o seu rei, a linhagem de Davi, o Messias. O Senhor Jesus havia alertado os discípulos, né, de que haveria um julgamento sobre Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Ele falou: olha, quando chegar o dia, fujam. Se esqueceram alguma coisa em casa, deixa para lá, fujam, salvem suas vidas. E claro, cristãos naquela época que atinaram com esse ensino do Senhor, quando os exércitos romanos estavam se aproximando, ou eles já tinham notícia disso, eles foram embora, não ficaram. Mas quantas coisas ainda estão para acontecer? Porque há vários acontecimentos que eles praticamente se repetem, pela dureza do coração da humanidade, pela ganância. A gente pensa que a instrução vai eliminar essa coisa belicosa do ser humano. Não elimina. Basta os elementos apropriados para serem os gatilhos, né, e tudo isso de novo acontece. Então, nós vemos nesse texto de Oséias até que ponto Deus vai para provar o seu amor. Até que ponto? É uma pergunta que nós precisamos fazer na nossa vida. Até que ponto Deus tem ido para provar o seu amor, sua graça e a sua misericórdia em nossa vida? Avisos foram dados para aquela nação, mas ela foi ignorando, ela foi achando que eram automáticas as bênçãos de Deus, que eles poderiam ser displicentes, descuidados, mas as coisas foram se agravando e finalmente a disciplina de um povo violento, um povo agressivo, que teve um grande império naquela região, se abateu sobre aquela nação. Vejam que o texto nos diz o que o povo estava amando, né? Versículo 1 diz que, em vez de olhar para o Senhor, eles olhavam para os deuses e os seus bolos de uvas. Uma vida farta, uma vida confortável, boa comida, festas, um ambiente de prazer, onde as pessoas podiam se divertir. Deus também tinha dado festas, Deus também tinha convidado o povo a celebrar, mas eles achavam que era pouco, que era melhor assimilar aquele jeito de ser daquelas culturas, daquela sociedade. E então eles foram se corrompendo e se afastando daquele modo simples, alegre, saudável, que Deus estava colocando como uma ordem no sentido de organizar as coisas, colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas eles estavam se apaixonando pela desordem, pela vivacidade, pelo entusiasmo daquela mentalidade que não apontava, não os preparava para a chegada do Messias, não os colocava em mais intimidade com Deus, com mais responsabilidade com a família, com as pessoas mais desassistidas, os pobres, e assim por diante. Tem uma meditação escrita por Tim Keller, vou compartilhar com vocês, onde ele diz o seguinte: há uma ordem para a criação e consequências naturais estão presentes na vida. Contudo, será que o bom e o mau comportamento sempre levam a bons e maus resultados, respectivamente? A maioria responderia muitas vezes, mas nem sempre. O que então diremos a respeito de declarações como a de Provérbios 10, 3 e 4? O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. O que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece.
Derek Kidner argumenta que elas são verdadeiras em 4 níveis: lógico, providencial, espiritual e eterno. Em primeiro lugar, o pecado cria tensões na estrutura da vida que só podem resultar em colapso. Viver de modo egoísta pode trazer satisfação, mas nos traz consequências físicas, relacionais e psicológicas. Existe uma ordem que o Criador colocou na natureza e na nossa estrutura como ser humano. E essa ordem fica em harmonia, as coisas ficam no seu devido lugar quando nós estamos num relacionamento pessoal nos termos de Deus. Mas quando nós caminhamos numa outra direção, implanta-se essa desordem. E aí as consequências naturais é o desequilíbrio. Ansiedade, tristeza, estresse e outras coisas que vão surgir. Sim, seria bom se tudo funcionasse, você faz o bem, então colhe o bem, mas nós vivemos num mundo mau. Então, às vezes, as coisas não vão acontecer como nós esperamos. Mas é um sinal de que a palavra de Deus está correta. Você acende um fósforo numa escuridão, não ilumina tudo. Mas pelo menos ali naquele cantinho, aquele fósforo aceso, você pode ver a dimensão da escuridão todinha ao seu redor. Falar, pelo menos aqui ainda tem luz. Você percebe a escuridão até onde ela vai. É por isso que o Senhor Jesus diz da igreja: vocês são a luz. Vocês são a luz. É uma luz pequena. Talvez uma luz fraca em determinados momentos, até ignorada, mas ela nos ajuda a perceber o grau de escuridão que está ao nosso redor. Olha, é só olhar o nível que está a música, por exemplo. Olha o tipo de letra das músicas, né? E às vezes nós vemos a igreja, uma parte da igreja, entrando nesse comércio também, vulgarizando. Enquanto que a igreja sempre procurou, né, ser zelosa por uma qualidade musical para transmitir a mensagem do Evangelho, que é algo tão digno e que merece uma linguagem apropriada. Mas até nisso nós estamos vendo as coisas se corrompendo. Então, nesse sentido, nós precisamos lembrar que o resultado desse exílio das 10 tribos do norte, até então chamada Israel, foi a conquista de todo o país, a queda de Samaria, que era a capital, e quando eles começam a voltar, depois de muitos tempos, muitos dias, como diz o Senhor aqui, nós temos os samaritanos. É o que volta. O que volta do exílio, os samaritanos. Rejeitado pelos judeus, porque eles agregaram à sua fé vários elementos estranhos à lei, aos escritos da Torá, né? A lei, os escritos dos profetas. Eles vão ter um outro monte, um outro corpo doutrinário, um outro lugar, uma outra forma de adorar a Deus. E os judeus do tempo de Jesus os olham com ódio, com rejeição, com desprezo. Já na época de Neemias e Esdras, eles são ignorados. Então, o que nós temos como resultado dessa disciplina, daqueles que não passaram para o sul, não perceberam a gravidade da situação, migraram para o sul, mesmo depois do exílio, passaram aí lá para Jerusalém, né? Os que retornaram para o seu território, antigo território de Israel, os samaritanos, trouxeram sobre si essa carga toda de rejeição. Mas e aí nós vemos Jesus amando os samaritanos, exatamente como Oséias fez. O Senhor falou: ama de novo, vai lá e compra. Então, enquanto a nação dos judeus que se achavam puros, que se achavam zelosos, santificados, olhavam com desprezo os samaritanos, era até uma forma de xingar. Quando eles quiseram xingar Jesus, eles disseram: seu samaritano. Era uma forma pejorativa, desagradável. Mas o que fez o Senhor Jesus? Quando nós abrimos o Evangelho, nós descobrimos que Jesus fez questão de passar por Samaria.
fez questão de ir conversar com uma mulher e disse aos seus discípulos: olha, vamos comprar comida, para ter ali um momento reservado com aquela mulher, que bem representava exatamente essa parte do povo desprezada, vista como impura, como ignorada e rejeitada por Deus. Então você já conhece esse texto maravilhoso. Aquela mulher que procurava ir buscar água num horário inapropriado, muito quente, onde não tinha outras pessoas ali, justamente para deixar de ouvir comentários, de não ser julgada, está sozinha. Imagine que ela, fazendo aquele percurso que fazia várias e várias vezes, naquele dia ela olha e percebe que tem um homem lá. Então, ela, pelas roupas, distingue provavelmente um judeu. E ela deve ter pensado: só me faltava essa. E eu já venho aqui nesse horário, calor causticante, para ninguém me incomodar, e agora está lá um homem. E pior, um judeu. Ou seja, vai cuspir no chão quando eu chegar, vai fechar a cara, situação desagradável. Mas ela chega ali e de repente aquele homem cuja voz criou o mundo, né, diz para ela: me dê um pouco de água. Aquilo deve ter revirado a cabeça dela. Um homem não falava com a mulher assim, muito menos judeu. Então ela falou, e ela diz: como é possível? Você, um judeu, dirigir a palavra de Deus. E o Senhor começa a trabalhar, falando, como disse aqui por meio de Osés, falando o coração dela. O Senhor quer salvá-la. O Senhor tem amor por ela, o amor de redenção. E o Senhor disse: se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria e Ele daria água viva. E aí começa uma conversa, ele diz: você não tem nem com o que tirar, ela ainda está no nível da água, né? E o Senhor vai falando com ela, vai trazendo ela para perto, e até chega um momento que o Senhor diz: olha, chama o teu marido. Eu não tenho marido. Você disse a verdade, você já teve 5 relacionamentos, esse aí não é o teu marido. E ela fica impressionada com aquilo, mas não há um tom ali de condenação, de desrespeitar, de humilhar aquela mulher. Ela sente ali acolhimento. E o Senhor fala para ela: não é aqui ou em Jerusalém, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E já chegou a hora, já chegou. E ela diz: tá, mas quando o Messias vier, sim, porque naquela época estava todo mundo falando dessa profecia de que chegaria o tempo em que Israel encontraria o seu rei. E já havia outros Messias se apresentado, muitas pessoas que prometeram tanto, e alguns até numerosos seguiram, mas não deu em nada. Ela disse: não, mas vai chegar, as coisas parecem mostrar que vai chegar. E o Senhor Jesus então olha para ela e diz: sou eu o Messias. O Senhor mesmo ali se apresentando, né, como o melhor marido. Ela já tinha tido um relacionamento, vários, e não deu em nada. E ali estava Jesus, muito melhor do que qualquer marido, aquele que realmente ama, o amor eterno, o amor que vai atrás da ovelha perdida, o amor que resgata. E o preço dela foi a morte na cruz. O Senhor Jesus é aquele que expia os nossos pecados, é aquele cuja vida santa, perfeita, imaculada, carrega sobre si toda a culpa, toda a punição da lei, e declara: está pago, o sacrifício está pago, tudo está satisfeito, tudo está preparado, venham celebrar no banquete que o rei preparou. Então, esse diálogo de Jesus com a samaritana, esse diálogo nos mostra representativamente também o amor do Senhor por aqueles que ficaram de fora, por aqueles que estavam sendo rejeitados pela religião oficial, instituída e representada pelo templo. Também hoje, certamente, muitas pessoas que não exibam, não tenham como mostrar nas suas vidas
algumas características atrativas para alguns discursos religiosos, né, também vão sendo deixados de lado. No entanto, a simplicidade da palavra de Deus é oferecida a todos os pecadores. A graça de Deus é oferecida, a igreja precisa ser esse veículo, esse meio para anunciar a palavra sem ficar impondo nenhum tipo de condição financeira ou coisa dessa natureza. Um senhor que trabalhava na sua oficina de carpintaria, ele disse que às vezes ele perdia alguns pregos que caíam daquela poeira, daqueles restos de madeira. E daí é muito trabalho ele ficar procurando aquilo, separando todo aquele lixo e pegar os preguinhos pequenininhos. Então ele disse que ele tinha um ímã muito forte e ele bastava passar aquele ímã ali, os preguinhos todos saíam daqueles cantos, aquela mistura de poeira e resto de madeira e grudavam no ímã, e ele então colocava os preguinhos na sua caixinha. É dessa forma que o Senhor Jesus faz conosco também. O povo de Deus está por aí, está no meio aí dessa mistura toda que nós temos de frustrações, decepções, de discursos religiosos, de debates, de interpretação, assim por diante. Mas a sua graça e a sua misericórdia irresistível, ela vai passar sobre tudo isso, e os seus vão sendo puxados, vão sendo reunidos. É por isso que nós, cristãos reformados, damos muita ênfase a 3 pilares da mensagem do Evangelho. A justificação pela fé representa que o pecado não nos condena mais. O preço foi pago. A santificação pela fé. O pecado não mais reina, não mais domina. Ele ainda está presente. Nós ainda falhamos. João nos diz: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e faz Deus um mentiroso também. Mas aquele que confessa e deixa, ou seja, a graça nos leva cada vez mais a ter essa consciência, a buscar essa plenitude, a desejar a liberdade, a desejar a distância daquilo que desagrada a Deus e viver a alegria deste amor, dessa exclusividade, desse relacionamento pactual com Deus. E o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E finalmente, a glorificação. O pecado não mais existe. Justificação, o pecado não mais condena. Santificação, o pecado não mais reina, não mais domina. E glorificação, o pecado não mais existe. Essas realidades, elas são plenas porque Deus providenciou em Jesus Cristo a forma completa e plena do seu amor chegar ao nosso coração e libertar, pagar o preço da nossa liberdade e transformar para sempre a nossa vida. Deus nos dê a graça de nós não sermos reticentes no comportamento desrespeitoso e infiel de Gomer, que representa o comportamento do povo de Israel, abençoado com tantos presentes, tantos dons de Deus, e mesmo assim um coração atraído para a idolatria. O tratamento do exílio foi duro, e depois, mais à frente, vamos ver, foi um tratamento necessário também com as 2 tribos do sul, com Judá, também foi necessário. Mas quando eles voltam, eles não têm mais esse problema, eles não têm mais essa atração. O Senhor tirou isso dos seus corações, o Senhor eliminou. E pela graça de Deus, da sua misericórdia, aquilo que hoje nos humilha, aquilo que hoje nos entristece, com o qual nós lutamos com muita frequência, Deus vai tirar isso também do nosso coração. Essa fraqueza, essa tendência, essa inclinação, esse jugo, o poder do Espírito Santo, o sangue purificador de Jesus, o amor do Pai nas nossas vidas, Ele vai tirar.
Então, em momento algum, nós podemos desistir, mas continuar ouvindo, seguindo, sendo atraído por esse grande imã, essa grande força, e o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida vai nos purificar, vai nos santificar. Então guarde no seu coração essa palavra que nós vimos aqui nessa noite do profeta Oséias: ame como o Senhor ama os filhos de Israel. O Espírito Santo derrame desse amor no seu coração e ele estimule, ele motive você a agir em relação às situações e não apenas reagir. Não apenas reagir no sentido natural, mas com a graça dele se sobrepor a essas situações. E dessa maneira, os dons, o fruto do Espírito Santo se manifestem na sua vida e você desfrute de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, de temperança, enfim, de tudo aquilo que só é possível num relacionamento exclusivo e fiel com o Senhor Deus. Você continue durante a semana lendo o texto do profeta Oséias e com a graça de Deus, domingo que vem, nós avancemos um pouquinho mais nessa mensagem tão grande que tem o perfume de Cristo para nos ajudar a compreender a profundidade e o poder do amor de Deus. Amém? Nós vamos então nos preparar para o encerramento, cantando este cântico